Eu posso trazer, né, um pouco a experiência da gente com os catadores, né, de material reciclável, né? A gente fez um trabalho, né, de mais de 3 anos com algumas associações, com depósitos, e assim, é impressionante, né, como, primeiro que essas pessoas, elas nem percebem o risco, né, que elas estão submetidas. Eu me lembro de algumas falas, né, de você pegar trabalhadores que a gente perguntava assim, vocês têm algum problema de pele? Né, e eles diziam, tem, né? E aí, se vocês acham que isso é porque o sol, né, o sol é muito forte, né, de estar num sol, mas eles não conseguiam relacionar, por exemplo, ao tipo de trabalho que eles desempenhavam. Então, em nenhum momento eles conseguiam perceber que aquele adoecimento estava ligado ao trabalho. Agora mesmo, nesses primeiros contatos da gente com a feira, né, a gente vai para campo e começa a conversar, fazer as entrevistas, né, nesse primeiro momento mais informais, mais para se apropriar do nosso objeto. E aí a gente se depara com pessoas que trabalham 12 horas por dia, né, e que não acham, né, e dizem assim, olha, eu trabalho por conta própria, eu tenho liberdade, né, para trabalhar, eu faço meu horário. Olha só o nível de consciência que essa pessoa vai ter, né? Ou não, né? De que realmente ele é dono do seu tempo, ele é dono do seu trabalho. Como é que é alguém que trabalha, né, 12 horas sem parar, como é que é alguém que trabalha em condições tão, né, desumanas, né, tem realmente liberdade? Mas essa é a ideia, eu sou o dono do meu trabalho, então essa identidade, assim, do ser autônomo, de ser microempresário, é algo muito importante. E eles acabam passando por certas condições que são realmente adoecedoras. Então, a gente vê pessoas trabalhando que estão dormindo em cima de suas bancas, a gente ia passando, e pessoas dormindo, porque tem passado a noite toda ali, e cansadas, e eu me lembro de uma senhora que a gente conversou com ela, e ela disse assim, eu perguntei, quem é que faz a sua produção? Ela tinha uma banca de peças íntimas femininas, né? E eu perguntei, quem é que faz essa produção? Sou eu. Aí eu disse, você faz com quem? Não, eu faço sozinha. E eu perguntei, e aqui, tem quanto tempo de trabalho? Ela disse, 1 semana. Aí eu disse, aí você passa a semana trabalhando e vem para cá? Mas eu faço me divertindo. Eu disse, que horas você trabalha? Ela disse, à noite, quando eu termino de arrumar a minha casa, eu corto. No dia seguinte, quando eu me levanto, eu passo a máquina. Depois... Então, as pessoas acabam não tendo nenhum tipo, né, de qualidade de vida. Elas vivem em função daquele trabalho e se percebem como donas do seu trabalho, como donas do seu tempo, né? Então, acaba criando, né, formas de estar... racionalizando aquela condição em que eles vivem, né? E aí um pouco sustentando essa ideia de que eles são donos do seu trabalho, que eles têm autonomia, eu tenho liberdade, eu não tenho patrão, ninguém manda em mim, né? Mas, na verdade, há um preço muito alto, né? Então, há o preço de adoecer. E uma coisa que é interessante, é que a gente percebeu também, é que essas pessoas adoecem e elas não têm como parar. Então, me lembro de um catador que teve um problema sério numa perna, né? E ele não associava ao trabalho no lixo. E ele dizia assim, e ele ficou muito tempo sem ir ao médico, porque ele dizia assim, se eu for no médico, o médico vai dizer que eu tenho que parar. E ele não podia parar, porque se ele parasse, ele não tinha como sobreviver, como realmente comer. Aquela sobrevivência mais básica. Então, ele continuava ali até o ponto de ele ter que ser levado assim, pela companheira dele, ficar internado um tempo lá, né, porque realmente não tinha condições, tá? Pois não, professor Eduardo? Eu queria só fazer algumas colocações. Em 2007, nós fizemos uma pesquisa sobre os microempreendedores informais na região do Grande Bom Jardim. Isso foi até parte da minha tese de doutorado. E veja como é interessante a gente perceber algumas coisas. Cerca de 72% dos entrevistados informais no Grande Bom Jardim informaram que trabalham 7 dias ininterruptos, né? E é o que é mais grave. Quando a gente perguntou a questão da jornada de funcionamento desses micronegócios, né, 32% de 12 a 14 horas e quase 36% de 14 horas ou mais, né? Há uma super jornada de trabalho dessas pessoas, ainda que elas digam que preferem isso em termos, também porque a pesquisa mostrou uma coisa interessante. Eu acho que há uma tendência, marcadamente no período neoliberal, de transformar pobres, miseráveis trabalhadores em empreendedores com uma bandeira muito positiva, um Silvio Santos, né? Um futuro pessoa muito rica, quando na verdade isso é uma certa... miragem, né? Que não é possível assim, isso é um processo, né? É uma certa falácia.
Interessante, quando a gente foi sondar o que essas pessoas pensam efetivamente de ser microempreendedores ou trabalhadores formais com emprego, né? Aí você tem aqui a pesquisa, né, de 2007, você tem que 58% deles, né, que são informais, se tivesse um emprego formal, preferiam o emprego formal. E só 42% disseram que de nenhuma forma deixaria a atividade informal porque se sentem melhor. Então você percebe claramente que as pessoas ainda querem a estabilidade, um emprego com carteira assinada, com férias, direitos trabalhistas, etc. Isso. Mas a informalidade ainda pode ser uma opção para esses 40 e poucos por cento que o senhor... É a opção, né? Não, porque nem sempre é uma opção, né? Às vezes é a necessidade mesmo de não encontrar a vaga no mercado formal. É a necessidade, né? Mas tem um outro fenômeno agora, eu não sei se o professor vai concordar comigo, mas tem algumas pessoas que estão fugindo do mercado formal pelos baixos salários. Então, por exemplo, tem alguns serviços em que você vê que as pessoas não entram no mercado formal porque os salários são muito baixos e que entram no informal, ganham mais, só que não percebem exatamente essa questão de não ter outras garantias, né? Então, o seguro-desemprego, o fundo de garantia. Então, a gente tem percebido também alguns trabalhadores, isso é um dado que a gente tem percebido por algumas leituras, mas também é uma coisa que precisa mais ser aprofundado, né? Mas de pessoas que têm fugido desses baixos salários do setor formal e têm se submetido a essa jornada. Então, é o pintor, né, que trabalha de segunda a domingo sem parar, né, e que ganha bem mais do que se estivesse numa empresa, numa construtora, né, mas também trabalha muito mais e sob condições, né, sem nenhuma segurança, sem nenhum cuidado, proteção social, né? Então, perdeu o seu trabalho, não consegue um novo, não tem, né, o seguro-desemprego, né? Mas tem algumas pessoas que também estão entrando no setor informal como alternativa a esses baixos salários, né? E a própria precariedade do setor formal também, que a gente não pode negar, como o professor já colocou. E, às vezes, a gente ouve até dizer, que nem sempre é uma escolha, né? Mas, não, eu sou meu próprio patrão. Exatamente. Né? Eu trabalho para mim mesma, essa observação. Essa identidade, né, do empresário, isso é uma coisa muito forte. E com esse contingente elevadíssimo, né, aqui no Brasil, 10 milhões, né, professor? Sempre usando os seus números aí do IBGE. Qual é o papel do poder público para o controle dessa atividade informal que engloba e que envolve um contingente tão elevado da população economicamente ativa? Conforme eu já coloquei aqui, de 10 anos para cá, né, com a retomada do crescimento da economia, né, a gente tem percebido uma geração de empregos formais colocado pelo próprio Ministério do Trabalho e até, de certa forma, confirmado pelas centrais sindicais, pelas pesquisas. Na medida que as vagas no mercado formal aumentaram de 2003 para cá, né, você tem uma redução um pouco da economia informal. 3 milhões no governo Lula? 3 ou 30? O nome está me fugindo agora. Eu não tenho esse dado, essa estatística, mas com certeza, pegando o caso de Fortaleza, nós tínhamos 57% em 2002, 2001, de pessoas na economia informal. Hoje, segundo dados do CineDT, da Fundação SEAD, né, pesquisa de setembro, nós temos apenas 46%. É uma redução razoável, né? Bom, isso é um quadro. O que fazer diante dessa realidade que ainda é preocupante? É muita gente ainda nesse compartimento chamado economia informal. Eu penso que a política do governo em viabilizar a contribuição da Previdência para os informais foi uma alternativa bem interessante. Primeiro, pelo lado de assegurar, né, um certo direito social para o trabalhador. Por outro lado, de aliviar um pouco a Previdência Social. Você tem hoje, por exemplo, um trabalhador informal, ele paga 11% do salário mínimo, né, que dá R$60 mais ou menos, ele tem que ter um faturamento de aproximadamente 36 mil ano, que dá uma renda em torno, no máximo, de 3 mil. E tem como comprovar isso, professor? Tem mecanismos de aproximações, de pesquisa, né? A própria Previdência faz isso. Né? Tem que pagar também 1% do ICMS e 5% do ISS. Então, essa medida, né, criando essas alíquotas diferenciadas,
tem viabilizado que um segmento informal um pouco mais protegido, né? Com melhores condições, né? Evidentemente, nós não temos ainda esse percentual de quantos trabalhadores informais aderiram ao pagamento dessa Previdência Social. Mas eu vejo assim como tendências positivas, né? Tendências positivas, por um lado, a redução do contingente de informais. Segundo, o governo tentando fazer alguma coisa, né, em termos de legislação para entender que esses trabalhadores são brasileiros, né? Quando eu penso que na época da Dorothea Werneck era proibido programa público para apoiar a economia informal. Hoje nós temos, né, já depois da Dorothea Werneck, na verdade começa no governo do Fernando Henrique, depois do Lula, nós temos uma farta oferta de crédito para a economia informal. Quer dizer, é um reconhecimento do governo de que este é um segmento, né, que precisa trabalhar, né, que tem uma conotação social muito forte, né, e que corresponde à nossa realidade do nosso mercado de trabalho. Acho que a fala do professor deixa claro como o fenômeno da informalidade é algo muito amplo, né? Porque eu acho que os trabalhadores informais que estão registrados é um número muito pequeno. Assim, como ele colocou, a gente tem poucos números sobre isso, mas certamente a grande maioria não tem nenhum tipo de registro e vai se aposentar, vai ter algum benefício, se aposentar um dia, se conseguir comprovar, né, que está numa renda baixa, né, por idade, mas na verdade a maioria dos trabalhadores informais não tem nenhuma, né, garantia social, nenhuma proteção social aí, tá? Estamos apresentando pela Universitária FM o programa Vida no Trabalho, que hoje discute o trabalho informal. Faremos um breve intervalo e voltamos em seguida. Voltamos a apresentar pela Universitária FM o programa Vida no Trabalho, que hoje conta aqui com a participação da professora Luciana Maia, ela que é do LET da Unifor, e do professor Eduardo Girão, do Departamento de Ciências Sociais da UFC. O tema: trabalho informal. Lembrando que você pode participar do nosso programa ligando para o 33667474, pelo Twitter também, @Vida no Trabalho, e também como usuário no Facebook Vida no Trabalho. No bloco anterior, nós encerramos não, né? Nós fizemos um intervalo quando o professor Eduardo e a professora Luciana falavam um pouco dessa abertura, né, do governo e do reconhecimento da existência desse contingente de trabalhadores informais. E eu gostaria de solicitar a opinião de vocês sobre essa figura que foi criada recentemente pelo governo do microempreendedor individual. Em que medida essa iniciativa ela proporciona a formalização e a proteção social do trabalhador? Professor Eduardo. Eu não vejo assim uma relação tão direta de que esses últimos estímulos que estão sendo dados para a economia informal representem efetivamente, na prática, a formalização desses pequenos negócios. Mas é um caminho, é um primeiro momento de assegurar melhores condições sociais do exercício das atividades informais, né? Quer dizer, de qualquer maneira, um trabalhador que tem um faturamento anual de R$36 mil, né, que dá aí bruto, salário bruto, ou rendimento bruto, R$3 mil por mês. Ele pode pagar 5%, né, aliás, 11% do salário mínimo, que dá em torno de R$60, ele tem direito à aposentadoria, né, aos benefícios da Previdência para ele, até para a companheira, né, para a família, tá certo? Então, é um primeiro momento que avança para entender a importância, né, ou a realidade socioeconômica do nosso mercado de trabalho. Se você associar a essa questão uma farta oferta de microcrédito que tem sido dada agora, né, essa política, como eu falei, ela se inicia fortemente no governo Fernando Henrique, é fortalecida no governo Lula, né? Você tem hoje programas como o Crédito Amigo do BNB, né, que tem uma escala fabulosa, sendo considerado o programa de microcrédito informal maior da América Latina, né? Então, eu acho que essas duas movimentações que o governo fez recentemente é um primeiro passo para tratar
de uma forma mais, digamos assim, equilibrada, mais tranquila, mais humana, né, esse segmento do setor informal. Embora ainda eu ache que, né, é um segmento que tem muita insalubridade, muita rotatividade, baixos salários, muita inconstância, enfim.